Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Sou eu mesmo, Leandro Souza. E agora fique com mais um episódio do podcast Comenta na Voz. Olá, bom dia, olá, boa tarde, olá, boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga telenauta conectada em mais um Comenta na Voz, o seu podcast semanal aqui da Voz do Repórter. Exatamente comigo, Leandro Souza. Você já conhece, toda semana um episódio aí do nosso Comenta na Voz. Bom, hoje, fechando mais um ciclo aqui no Comenta na Voz, nós vamos terminar, né? Alguns programas aí a gente vem falando da Copa do Nordeste, como tivemos agora a final. Então hoje, nesse podcast, eu não sei o dia que você vai ouvir, mas nesse episódio a gente fecha aí o ciclo da Copa do Nordeste 2021. E olha a surpresa, viu, gente? Para mim, não só por ser cearense, mas por todas as análises que a gente tinha feito, o resultado foi, no mínimo, surpreendente. Eu não diria zebra, né? Não vou usar essa expressão, porque afinal são dois grandes clubes do Nordeste, do país como um todo, que estavam na final. Mas por tudo que a gente tinha visto antes, né, foi uma surpresa a vitória do Bahia, o campeonato, né, ser campeão da Copa do Nordeste 2021. E por que, Leandro, essa surpresa toda? Bom, porque primeiro, nos últimos anos, né, o Ceará não perdia do Bahia. Os elencos são bons, claro, mas o Ceará é tecnicamente melhor desde o ano passado, desde a temporada passada, e ainda foi reforçado esse ano. Tá? Então, por isso que a gente esperava aí a gente não esperava esse título do Bahia, sendo bem sincero com todos. Inclusive, eu cheguei até a brincar, né, com alguns companheiros, que eu dizia, não precisa nem ter esse segundo jogo, dá logo a taça para o Ceará, que é mais rápido e mais fácil. Mas aí, lê do engano meu. Como esse futebol também nos surpreende, como esse futebol é bonito. Porque realmente, se fosse assim, não teríamos nem jogos, né? Dava as taças logo para os favoritos e não tínhamos jogos. Mas não. É muito surpreendente, sim, esse futebol. É muito dinâmico, sim. Você que ouviu o episódio passado, a gente falava que nós não tivemos uma boa primeira partida. Nós tivemos aí uma partida muito modorrenta, sonolenta, e aquele gol do Jael no final realmente não disse o que foi a partida, aquela primeira partida, né? Inclusive, ele bateu a falta, pegou nas costas do jogador do Bahia e a bola entrou. Então, deu ali a vantagem para a equipe cearense. Só que, como a gente falava, o histórico de Ceará e Bahia, até alguns jogadores do Bahia estavam chateados com isso, que falava-se que o Bahia já era freguês do Ceará. Não só o Bahia, o próprio Vitória também. Teve um ano que o Ceará ganhou de Bahia, ganhou de Vitória, foi campeão da Copa do Nordeste. Vai dizer que o Ceará também foi, além de campeão da Copa do Nordeste, foi campeão baiano, né? Por ter ganho dos times lá da Bahia. Então isso acho que talvez estava, ou com certeza estava engasgado nos jogadores do Bahia, e houve essa motivação a mais. E também aquele primeiro jogo, acho que esse segundo jogo confirmou aquelas nossas análises do primeiro jogo, que os times preocupados com seus jogos de Sul-Americana deixaram para jogar realmente a segunda partida, deixaram para se dedicar mais na segunda partida, e foi uma partida bem mais movimentada, foi uma partida bem mais dinâmica, foi uma partida em que todos os dois times buscaram realmente ali a vitória. Claro, o Ceará estava com a vantagem, então o Ceará estava na dele ali, levando o jogo numa boa, tentando que o placar da primeira partida já se valesse ali para ser campeão na segunda partida. Mas um pênalti marcado aí para o Bahia, sabe? No lance lá, muitas pessoas disseram que foi realmente pênalti e tudo.
Eu tenho minhas dúvidas, mas não vou nem externar muito aqui, até porque eu sou cearense, eu torço pelo futebol cearense, então não quero passar essa impressão. Mas sim, o pênalti foi meio complicado. Agora, logo depois, o Bahia fez o segundo gol, um bonito gol, um belíssimo gol com aquele contra-ataque lá, e o artilheiro da competição, um dos melhores jogadores da competição, Gilberto, não pode ficar ali daquele jeito como ficou. A defesa, todo o sistema defensivo do Ceará falhou bastante ali, e o Gilberto foi lá e fez 2-0. Pela partida de ontem, eu acho que já merecia ali acabar a partida. Sendo bem sincero, acho que o Bahia foi o time que procurou mais, apesar de ter sido um jogo melhor do que o primeiro, mas o Bahia procurou mais, o Bahia se esforçou mais, o Bahia foi atrás do resultado. Então, para mim, ali já podia ter acabado a partida. Mas já no finalzinho, já é o predestinado aí, o lei do ex, o que quer que fale. Mas também numa falha de marcação da equipe do Bahia, foi lá de cabeça, empatando a partida, levando aí para as cobranças do tiro livre da marca do pênalti. Isso, não foi decisão nos pênaltis não, tá gente? Porque na forma do regulamento, oficialmente, pênalti só pode ter durante os 90 minutos e mais os acréscimos, né? Quando há esse tipo de decisão, o certo é chamar de cobrança de tiros livres da marca do pênalti. Então foi para essas cobranças aí de tiro livre da marca do pênalti. E aí muitos dizem que é loteria, muitos dizem que é sorte, mas para mim eu digo que é uma pitadinha de sorte e também muita, mas muita competência de quem bate e também de quem pode defender. Então aí o Bahia foi mais competente e também, como conseguiu passar na semifinal pelo Fortaleza de cobranças de tiro livre, conseguiu o campeonato também dessa mesma forma, em cima, mesmo sendo vice-campeão, em cima do melhor time da Copa do Nordeste que eu achei, que foi o Ceará. Então o Bahia, nessa reta final, mostrou essa grandeza que tem, mostrou esse poderio que tem, mostrou que é um dos maiores times, não só do Nordeste, como também do futebol brasileiro, sendo campeão da Copa do Nordeste 2021, em cima do que hoje eu acho um dos melhores times também do futebol nordestino e do futebol brasileiro, que é o Ceará. Então parabéns para os baianos, vieram aqui, souberam sofrer na primeira partida, que foi de sofrer realmente. Na segunda partida deram gás, conseguiram a vitória, belíssima vitória, e no final, nas cobranças livres da marca do pênalti, conseguiram também esse campeonato que iguala agora Bahia e Vitória, os dois baianos, como os maiores vencedores na competição. Fico chateado porque tirou a hegemonia do futebol cearense, que tinha ganho em 2019 a Copa do Nordeste com Fortaleza, ganhou em 2020 com o Ceará. O Ceará poderia ser bicampeão direto, né, invicto, e tricampeão da competição também invicto, mas não é assim que as coisas funcionam, né? Antes de começar o jogo tudo pode acontecer, inclusive nada, como eu gosto de dizer, e no final, quando o juiz apita, é que realmente a gente vai saber o resultado. Por isso que eu digo, como esse futebol é emocionante. Favoritíssimo era o Ceará, continuo dizendo, foi uma surpresa, foi uma superação da equipe baiana conseguir esse campeonato. Mas o bonito do futebol é isso, são essas superações, são essas surpresas, são esses resultados inesperados que muitas vezes acontecem. Claro, o nível não era tão discrepante assim, mas o Ceará ainda é um dos melhores times do Nordeste. Quem sabe aí o melhor, mas com campeonato, com torneio, com troféu na mão, é o Bahia, porque ele que levantou o troféu na Arena Castelão, na casa do Ceará. O Ceará que foi campeão ano passado lá na Bahia, o Bahia foi campeão esse ano no estado do Ceará. Então parabéns aos tricolores baianos, parabéns ao futebol nordestino. A competição que começou lá atrás, eu que falei também em episódios passados, começou meio fraca. Foi lá, tinha jogos fraquíssimos, tecnicamente ruins, arbitragens ruins, mas foi engrenando, e aí tivemos uma final dessa aí com muitas emoções e claro, coroando o time que foi, não diria espetacular, mas foi um time coerente, foi um time que teve a sua regularidade durante a competição e foi um time consciente do que queria, tanto é que chegou à grande final e conseguiu levantar aí a taça. Então agora
tanto Ceará, Bahia, Fortaleza, tá? O próprio Vitória, os 4 que chegaram nessa fase semifinal e Bahia e Ceará na final, entenderem a competição, aprenderem com seus erros. Claro, mesmo Bahia sendo campeão, teve alguns erros aí. Então, preparar também o elenco. Agora, Bahia e Ceará vão se voltar muito para a Sul-Americana e também para os campeonatos estaduais. O Vitória e Fortaleza já estão mais focados nos campeonatos estaduais, já preparando-se para as competições nacionais, né? O Campeonato Brasileiro está aí às portas, no final do mês de maio já está iniciando. Não sei quando você, meu amigo, quando você, minha amiga telenauta, estará ouvindo esse episódio do podcast, mas estamos aí no primeira quinzena de maio. Então no final do mês de maio já estaremos aí com o Campeonato Brasileiro da Série A, que é realmente a grande competição desses clubes. Claro, Vitória não, mas desses clubes aí a grande competição do ano, claro, são os campeonatos. É o Campeonato Brasileiro em suas diversas divisões, quer seja na A, na B, na C ou na D, né? Então Bahia e Ceará, depois dessa final, Bahia campeão, parabéns. Agora Campeonato Estadual e, claro, Sul-Americana, Bahia e Ceará estão aí ainda nas disputas dessa competição internacional também. Então é isso aí, parabéns ao Bahia, foi o time que realmente mereceu até a final ser campeão da competição. E provavelmente, né, já dando um spoiler aí para os próximos episódios do nosso Comenta na Voz, devo trazer também um overview, uma visão geral aí do Campeonato Brasileiro. Não sei ainda a sequência, se começa pela Série D, pela A e vou descendo, ou da D e vou subindo, né? Você pode até deixar nos comentários aí desse episódio o que vocês querem, mas como já estamos bem próximos aí do início da competição nacional, repetindo as suas séries, né, na A, B, C e D, a gente pode trazer aí um overview, como fizemos no ano passado, a gente traz um overview do Campeonato Brasileiro 2021. Começar pela A, a gente fala um episódio da A, um episódio da B, da C e da D. Caso a gente comece de forma crescente, a gente começa pela D, aí depois fala da C, da B e da A. Lembrando que a D a gente vai falar um pouquinho mais sucinto, né? Já que começa com muitos clubes aí, não dá pra gente trazer até todos os clubes, porque aí seria um episódio muito longo, um episódio muito chato para você, meu amigo, e para você, minha amiga telenauta, internauta conectado aqui comigo, Leandro Souza, nesse episódio do Comenta na Voz, o nosso podcast semanal pela sua, pela minha, pela queridinha da internet, a Voz do Repórter. E lembrando, hein, nós estamos agora em maio, menos de um mês, em junho, a Voz do Repórter, o seu mês de aniversário, mês de 10 anos da Voz do Repórter. O dia específico que ela começou, que ela entrou no ar, é dia 5 de junho, né? Mas durante todo o mês, com certeza nós vamos ter aí várias atrações, várias dinâmicas, vários produtos feitos não só para comemorar esses 10 anos de Voz do Repórter, como também para homenagear você, meu amigo, e você, minha amiga internauta, telenauta conectada, ok? Então vou ficando por aqui, muito obrigado, mais esse episódio Comenta da Voz, divulgue, espalhe, compartilhe, mande para os seus amigos, para os seus inimigos, nas suas mídias sociais, nos seus grupos de WhatsApp, faça crescer aí conosco o Comenta na Voz e, claro, toda a programação da Voz do Repórter. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza,
como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.